Nós vamos trazer aqui agora o deputado federal Glauber Braga. A gente estava numa sessão onde eles estavam tentando aprovar a PEC 5 do Crivella, que é uma matéria de ampliação da imunidade tributária para empresas ligadas a igrejas, quando a gente recebe a informação de que 2 explosões tinham acontecido, uma mais próxima ao STF e outra em um dos anexos, próximo a um dos anexos da Câmara, entre o 4 e o STF, o 4 ou 2. A informação no primeiro momento chegou imprecisa. E aí a deputada Sâmia imediatamente foi ao microfone e solicitou a quem estava conduzindo a sessão, o deputado Sóstenes, para que aquela sessão fosse interrompida, em nome da segurança das pessoas que estavam presentes no espaço e para que a gente, inclusive, soubesse exatamente do que estava se tratando a questão. Ele não quis paralisar a sessão, outros deputados foram ao microfone, eles queriam aprovar essa PEC 5 de qualquer maneira hoje, queriam votar essa história. Eu também fui ao microfone, fiz questão de ordem, solicitei a suspensão da reunião e só depois que chega a informação a gente já tinha dado, mas quando ele confirma a informação através da segurança de que uma pessoa tinha falecido, depois de muito tempo, depois de muita briga, ele suspende a sessão e depois ele encerra a sessão dizendo que as pessoas que estavam presentes ali no plenário precisavam esperar mais 10 minutos para poderem ter orientações da segurança de como deixar o espaço da Câmara dos Deputados. As informações que a gente tem até agora são imprecisas, mas já está circulando uma mensagem de que esse sujeito teria colocado nas redes com novas ameaças, falando também sobre... já tem a informação de que o carro que explodiu seria de um sujeito do PL de Santa Catarina, de um município do interior. Continuação do 8 de janeiro, um outro grupo, que o que está por trás dessa balbúrdia que me mais parece, você não vai ter, Glauber, você não vai ter idade para lembrar disso, nem Andréia, mas eu e Paulo Moreira Leite conhecemos, o caso do Rio Centro, que o cara foi lá explodir com a bomba e explodiu no colo dele. É isso que nós estamos vivendo novamente? Eu prefiro esperar, Marcelo, para ter informações mais precisas daquilo que aconteceu, mas as informações que chegam nesse momento, os indícios, pelo menos, são de ações de grupos de extrema-direita ou, pelo menos, de um cidadão de extrema-direita. Agora, se isso foi articulado com mais de uma pessoa, se as 2 explosões aconteceram, de fato, em locais diferentes, no intervalo de 20 segundos, envolveria um grupo maior de pessoas tocando esse tipo de atividade de terror, né? Ou seja, de tentativa de imposição de terror por parte de elementos de extrema-direita. Isso aí estava para acontecer. Ou seja, a gente vive uma situação em que existem assim, grupos de extrema-direita organizados, grupos que praticam a violência, tentando... E quando isso aconteceu, eu confesso que eu não fiquei surpreso. O veículo está no nome do ex-candidato a vereador pelo PL de Santa Catarina, Francisco Vanderlei Luiz. Ele disputou as eleições de 2020 na cidade de Rio do Sul. Em Santa Catarina, essa pessoa é conhecida como Tio Franca. Esse bolsonarista, né, ele deixou essa mensagem. Essas mensagens, tem uma série de mensagens aqui que a gente vai colocar na nossa matéria sobre essa bomba no STF, né? E essas mensagens, elas dizem o seguinte: vamos jogar, Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está nas casas dos comunistas de M. Aí ele cita aqui uma série de pessoas: William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso, né? Esses são os comunistas. Caiu um raio no mesmo lugar, né? Rio Centro 2, a missão. Foi exatamente igual. O cara tentou botar uma bomba, colocou outra e explodiu em cima dele, como no Rio Centro aconteceu com aquele Guilherme do Rosário. A outra questão é o seguinte: esse cara circulou no Congresso durante o dia todo, mandou várias mensagens sobre o tema e não foi pego. E não foi pego no Distrito Federal, governado pelo Ibanez Rocha, o mesmo que abriu a Praça dos Três Poderes para o golpe. Não poderia se dar o luxo de ter uma praça desguarnecida, principalmente quando a gente recebe chefes de Estado do mundo inteiro amanhã, a partir de amanhã. Então, nós demos uma demonstração inequívoca de descuido, desleixo com a segurança. A outra questão é: esse homem vem de Santa Catarina, um estado onde a pesquisadora Adriana Dias, que infelizmente morreu, deixando essa pesquisa pelo meio, atestou que é a maior célula nazista do país. Hoje pela manhã, inclusive no evento do 247, em Brasília, do 247 com um dos patrocinadores, eu estava ouvindo o ministro Luiz Roberto Barroso falar como se tivesse tudo normalizado no Brasil, como se as coisas estivessem, né, funcionando normalmente, né, tudo na verdadeira paz, ele dizendo que a extrema-direita, que está no parlamento brasileiro provocando com projetos de lei, né, projetos provocativos, esse da anistia, por exemplo, ao 8 de janeiro, o ministro Barroso dizendo: não,
é lá no parlamento que tem que ser feita essa discussão, se é normal. Não é normal nada. Não é normal. Apesar de ser no parlamento lugar para debater, mas com um encaminhamento que está sendo apresentado pela extrema-direita brasileira para anistiar atos terroristas. Atos como esse, como aconteceu no 8 de janeiro, que poderia ter acontecido no dia 24 de dezembro de 2022, explodisse o aeroporto de Brasília. Então, parece que as autoridades brasileiras, né, estão cada vez mais normalizando o passado. A impressão que dá é que há continuidade do movimento golpista no Brasil, a prática de terrorismo por setores de extrema-direita, a impressão que dá. Vamos ver se isso se confirma nas investigações. Caso se confirme, é preciso uma reação dura das instituições democráticas para poder reagir a esse tipo de ataque que é violento e inaceitável, né? Se não for uma iniciativa isolada, o problema é grave. É sinal que existem, mesmo que existem grupos terroristas no país. Nós precisamos apurar com rigor para entender o que está havendo, né? Óbvio que se for uma iniciativa isolada, também não é uma questão de responsabilidade. A extrema-direita fica cultuando esse tipo de conduta violenta, é óbvio que estimula um maluco ou outro a tomar medida. Agora, se é um maluco ou não, se é um ato terrorista assim, organizado, nós vamos ver, as apurações têm que seguir. No tocante à segurança, vocês têm razão, quer dizer, denuncia uma falha grave de segurança, uma falha grave do governo do Distrito Federal, novamente, né, porque no 8 de janeiro já houve falhas graves. Nós ainda estamos tentando ver o que aconteceu, né? O momento que provavelmente estourou essa bomba, devia ser 19h30, nós estávamos no plenário, estava tendo sessão. De lá não se escutou nada, mas os servidores meus, e provavelmente os outros deputados também que estavam no anexo 4, escutaram principalmente a explosão das bombas que estavam no carro. Dizendo que pareciam fogos de artifício que estavam explodindo lá embaixo, e depois um fogo grande que foi a explosão do carro. Agora que nós estamos sabendo que ele tinha vários artefatos guardados no porta-mala, e que antes disso, soubemos também posteriormente, tinha julgado uma bomba no Supremo, tentou julgar uma segunda que estourou nele. O sujeito foi candidato a vereador na cidade de Santa Catarina, tinha que ser pelo PL, e me veio à mente, quando essa história vai sendo contada, daqueles que tentaram também explodir o aeroporto em Brasília, no fracassada tentativa de golpe do 8 de janeiro. Antes disso, vamos lembrar, na CPMI nós escutamos, inclusive, aqueles terroristas que tentaram colocar bomba no aeroporto de Brasília que explodiu o aeroporto. Então, realmente, este radicalismo, esta extrema-direita, ela vai fabricando esse tipo de gente. E isso é muito fruto dos discursos que a gente vê desse pessoal dentro da Câmara, daquilo que eles incentivam essa base deles a fazerem, aquilo que eles postam também livremente pelas internets, onde eles não querem ter regulação de mídia. E agora nós estamos sabendo que esse sujeito, que foi candidato a vereador pelo PL, certamente bolsonarista, andou também por gabinetes em Brasília, lá dentro da Câmara durante o dia. Então precisamos saber aonde é que ele foi, porque aqueles terroristas que tentaram explodir o aeroporto de Brasília também andaram por gabinetes. Um deles, um deputado, vocês lembram, que eles chegaram a fazer contato com esse deputado, que conversaram com aquele terrorista por telefone. Por que eu estou lembrando isso? É porque não foram punidos o deputado e esses estão presos. Vão ser punidos, estão sendo punidos. Mas o deputado não. Ou seja, se nós não chegarmos no andar de cima de quem tentou dar o golpe no 8 de janeiro, punir esse pessoal, um deles é Jair Bolsonaro, que está lá claramente no relatório da CPMI. Eles vão criando monstros e criando esse tipo de ato que é, evidentemente, um ato terrorista. Então, eu não tenho dúvida que é isso que está lá. Agora, é a pergunta, ainda querem anistia para aqueles que fizeram uma tentativa de golpe no 8 de janeiro e falam em anistia para Jair Bolsonaro.